Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para o Salmo de número 100. Nós começamos hoje o nosso culto lendo Abacuque capítulo 2, no qual Abacuque está falando sobre os ídolos que são inúteis, que não têm poder nenhum, mas o nosso Deus sim, este é poderoso. Este nós devemos reverenciar. E lá em Abacuque 2:20 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então a nossa reverência, a nossa celebração deve ser somente ao nosso Deus. E com isso, nós vamos ler o Salmo de número 100. Eu convido a todos aqueles que têm a versão que eu tenho, irmãos, a NAA, aquela versão que alguns irmãos adquiriram, a Bíblia das Novas Tribos, na balsa da Bíblia também foi vendido dela. Então, se você tem esta versão, eu gostaria que você lesse comigo este salmo. Vamos ler junto aqueles que têm essa mesma versão. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, e pedimos que o Senhor venha aplicar a sua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos este salmo, que é um convite universal para todos aqueles que ouvirem este salmo, adorarem o Senhor nosso Deus. Todos que ouvirem este salmo, deste convite universal, devem celebrar o nome do nosso Senhor. Nós que já somos cristãos, que já conhecemos o plano do nosso Senhor, do qual é que nós precisamos evangelizar o mundo, nós reconhecemos que nós precisamos levar às outras pessoas que elas precisam celebrar o nome do Senhor, precisam adorar com júbilo ao nosso Deus. Nós também entendemos que este conhecimento não é um conhecimento que você consegue adquirir em outro lugar, a não ser com a palavra do Senhor, com a exposição da palavra do Senhor. E aí nós temos a oportunidade também de, além de levarmos as pessoas a celebrarem o Senhor, a reconhecerem que precisam celebrar o Senhor, nós também estamos celebrando o Senhor fazendo isso. Celebrando o Senhor, obedecendo às suas ordens, obedecendo ao Senhor quando nós estamos na casa do Senhor, louvando como nós fizemos agora, e também quando nós estamos atentos, ouvindo aquilo que o Senhor está nos falando. Mas neste salmo, ele nos mostra que você não pode adorar ao Senhor do seu jeito, ou do jeito que você achar melhor. Nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso, porque senão cada um adoraria a Deus do seu próprio jeito. Ou então Deus não teria deixado tantas instruções de como deve ser adorado, de como ele deve ser adorado. E neste salmo nós conseguimos reconhecer, na sua estrutura, que foi muito bem elaborada, que nós devemos reconhecer o que deve ser celebrado, como ele deve ser celebrado e por que ele deve ser celebrado. E nesta noite nós vamos ver esses três aspectos que este salmo nos mostra. O primeiro deles é o que deve ser celebrado, ou o que se deve celebrar. E aí eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 1 que diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo 2: sirvam ao Senhor com alegria. Então nós conseguimos ver que está bem claro
que a adoração, a celebração, ela deve ser feita somente ao Senhor. Servir com alegria somente o Senhor nosso Deus. Será que isso tem acontecido em todo canto do mundo? Só o Senhor nosso Deus tem sido adorado? Não, irmãos, que pena. Nós temos hoje muitos e muitos tipos de adoração a outros deuses, às outras coisas, né? Como o próprio autor das Sagradas Escrituras diz, a criaturas, não ao Criador. Nós temos visto isso, não só agora no mundo não cristão, mas quanto também no mundo cristão. Quantas pessoas têm adorado os seus ídolos, os seus popstars, né? Quantas pessoas não têm depositado a sua esperança, a sua celebração diante de um cantor, diante de um pastor, diante de uma pessoa de renome no meio evangélico? Quantas pessoas também não têm depositado a sua celebração, o seu serviço, a algumas coisas que podem livrar, né, como é colocado diante de muitas igrejas, né? Num lenço que pode fazer com que você seja bem sucedido, ou então numa vassoura, ou num copo de água, ou também na oportunidade de você pegar em algum objeto que foi levado até as terras onde Jesus andou, onde Jesus viveu, e aí as pessoas têm celebrado a isso, têm adorado a isso, e nós precisamos entender que a nossa adoração, ela deve ser exclusivamente a Deus. Nós começamos a ver isso em Abacuque. Nós precisamos adorar aquele a quem somente deve ser adorado. E aí a gente vai observar alguns versículos, e eu peço que você abra a sua Bíblia para Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 5. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então nós vemos que quando Deus começa a falar sobre os 10 mandamentos, nesse capítulo 20 o Senhor vai dar esses 10 mandamentos, Ele deixa bem claro que Ele é um Deus zeloso, um Deus que não quer nenhum tipo de participação de que os seus fiéis adorem outra coisa a não ser adoração a Ele. Esse é o nosso Deus. E nós precisamos entender que toda a nossa adoração, todo o nosso serviço deve ser dado ao Senhor. Nós temos alguns outros textos que falam sobre isso. Nós temos um texto do Salmo 115, que possivelmente você sabe decorado, você sabe a música que nós cantamos, né? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Mas naquele salmo, no Salmo 115, diz que muitos ídolos que são feitos, eles têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não podem ouvir. Então, são exatamente nada, né? São preces dadas a essas coisas, a esses ídolos, que não pode trazer nem o bem a você e nem o mal a você, a não ser que você não reconheça que aquilo você não deve fazer. Mas o que Deus está nos dizendo, através deste salmo, do salmo de número 100, é que nós precisamos celebrar aquele que pode todas as coisas. Há um Deus justo e há um Deus poderoso. Em Êxodo 34, versículo 14, diz: Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato um Deus zeloso. Mas, irmãos, nós temos visto muitas pessoas, muitos crentes, adorando
outras coisas em lugar do nosso Deus, do nosso Criador. As pessoas têm feito ídolos para adorar, as pessoas têm adorado homens, como eu já falei, e as pessoas também têm algumas que adoram a sua religião. A sua religião é muito mais importante do que o seu Deus. Mesmo que as suas religiões estejam contrárias à vontade do Senhor, eles preferem ficar com as suas religiões. Isso nós conseguimos encontrar nas seitas. Eu não vou falar sobre elas, mas que eles colocam um patamar muito acima a sua própria religião do que o nosso próprio Deus. E nós devemos, irmãos, observar também aquilo que Paulo diz em Romanos 1, e eu peço que você abra a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 25, nós vemos Paulo advertindo a este respeito. Romanos capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 25, que diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens, semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus lhes entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente para sempre. Amém. Então, a questão de adoração a outros ídolos, isso é um problema nosso, né, dos humanos, desde muito tempo atrás. Desde muito tempo atrás. As pessoas deixaram de adorar o Criador para adorar uma outra, vamos dizer assim, divindade. A gente observa na história do povo de Deus, do povo de Israel, quantas vezes o Senhor, nosso Deus zeloso, requeriu deles que eles só servissem a Ele, e quantas vezes eles estavam se desviando e adorando outros ídolos. Eu sempre digo aos irmãos o que aconteceu logo quando eles saem do Egito. Na primeira oportunidade que eles podiam afirmar a sua atitude de reverência ao Senhor, eles começam a adorar um bezerro, dizendo: olha, esse aqui foi que nos tirou da terra do Egito. Por isso, irmãos, nós devemos celebrar aquele a quem deve ser celebrado. E este salmo diz que nós devemos celebrar somente ao Senhor, servir somente ao Senhor. A segunda consideração que nós vamos ter nesta noite é como ele deve ser adorado, como ele deve ser celebrado. Nós não podemos adorar o nosso Senhor de qualquer jeito ou de qualquer forma. Ele deixou na sua palavra como que nós devemos adorá-lo. Olha o que diz o Salmo: sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. E aí eu pergunto a você: você está feliz em estar hoje na casa do Senhor, servindo ao Senhor nosso Deus? Será que você está alegre em ser um cristão? Será que você está alegre em servir a este Deus? Ou você tem servido a Deus contrariado? Será que a adoração, a celebração que você está dando ao Senhor está sendo uma celebração que Ele aceita? O nosso Senhor só aceita a adoração com um padrão de excelência. Por isso, irmãos, é importantíssimo a gente servir ao Senhor com alegria no nosso coração.
Será que você tem ofertado a sua vida de serviço ao Senhor com alegria? Ou você tem servido ao Senhor porque você quer ganhar algo em troca disso? Será que você tem servido ao Senhor para que, por essa sua servidão, você alcance a graça para ir para o céu? Se você tem feito isso, cuidado. A Bíblia diz que não é pelo que nós fazemos que nós somos salvos. Nós somos salvos porque cremos que o Senhor Cristo um dia nasceu nessa terra, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para nos redimir. Se você não crê nisso, cuidado. Se você pensa que só pelo fato de você dizer que crê em Deus e que gosta de Deus e que está celebrando ao Senhor, está cantando junto conosco, você pensa que isso vai trazer algum favor a você? Pense bem. A Bíblia diz que ele deve ser celebrado com alegria. Será que você tem obedecido ao Senhor? Se você tem se apresentado diante dele com esta alegria, com estes cânticos de louvor, você tem entrado por suas portas com ações de graças? Será que a sua vida tem sido uma ação de graça diante do nosso Senhor? Você sabe que o Salmo 122, o versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você tem essa alegria de você estar com os seus afazeres no sábado, e aí você lembra e diz, poxa, amanhã eu estarei alegre, amanhã eu vou acordar, e eu não vou acordar na hora de ir para o culto, né? 7h50, só dá tempo de eu correr para a igreja. Eu vou me acordar cedo, tomar um café, porque eu quero estar cedo lá na igreja, eu quero rever meus irmãos, eu quero aprender da palavra de Deus, eu quero estar em comunhão com o Senhor, eu quero entrar diante dele com cântico, com ações de graças, rendendo graça ao seu nome. Será que você tem feito isso? Ou você tem no sábado dormido de madrugada e acorda já, rapaz, eu tenho que ir porque senão o pastor vai me ligar, ou então os irmãos vão perguntar por que eu não estou vindo. Como você tem servido esse Senhor? Como você está celebrando o Senhor? Nós precisamos, irmãos, celebrar o Senhor, estar alegre, estar feliz de servir a este Deus. No Salmo 28, versículo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graça. Será que você, quando está celebrando o Senhor, como está a sua adoração ao Senhor, será que você tem dito, como este salmista, o meu escudo, a minha força, não vem de mim, mas vem do Senhor. O Senhor é a minha força, é nele que eu confio, e o meu coração exulta de alegria. Irmãos, o que este salmo está dizendo a nós, é que nós precisamos celebrar o nome do Senhor. E nós precisamos celebrar o nome do Senhor como Ele nos ordena, com dedicação ao Senhor, com firmeza naquilo que nós precisamos fazer. Nós devemos adorar o nosso Deus com toda a alegria no nosso coração e toda a dedicação ao Senhor. Eu sei que eu e você poderíamos fazer muito mais para o nosso Senhor, ou não poderíamos? Poderíamos. Mesmo que você seja alguém que está fazendo muito, eu digo a você, você poderia ainda fazer muito mais. E eu sei que nós podemos fazer muito mais se nós pedirmos isso do Senhor. Se nós pedirmos que Ele possa estar nos capacitando, nos dando mais força, mais empenho para estarmos firmes nos seus caminhos. Nós não devemos apenas entrar alegres, mas tão alegres que o cântico deve estar em nossos lábios. O que o salmista está dizendo é que ele está tão feliz em entrar nos atos do Senhor e estar celebrando o Senhor, que naturalmente o cântico vem à sua boca. Será que isso é uma realidade em nossas vidas? Nós somos tão gratos a Deus que continuamente nós estamos agradecendo o Senhor e louvando o seu nome? Eu penso que isso deve ser uma realidade em nossas vidas. Eu penso que nem todos vivem assim. Mas você pode buscar viver desse jeito. Viver uma vida em que você consiga observar que todas as coisas são feitas através do nosso Senhor, mesmo as mínimas coisas. Nós devemos estar tão alegres que cânticos devem fluir em nossos lábios.
A música, ela vem nos momentos alegres. No Salmo 137 a gente vê isso. Os momentos alegres traz alegria ao nosso coração e nós regozijamos. A Bíblia fala que por quem está alegre, você deve estar alegre. E quando nós temos um culto ao Senhor como este, a alegria deve ser estampada em nossos sorrisos aqui na igreja. Nós precisamos estar alegres, nós precisamos estar contentes. Ontem na congregação eu dei o exemplo de Paulo e Silas. Eles não tinham, olhando humanamente, nenhuma possibilidade de estarem contentes, presos. Será que se você estivesse preso hoje, você estaria cantando ao Senhor? Paulo e Silas estavam cantando ao Senhor naquela prisão. Eles estavam contentes com o Senhor nosso Deus. Por isso, irmãos, estes exemplos nós precisamos ter em nossa vida. Por mais que as adversidades surjam e elas vão surgir, nós precisamos celebrar sempre o nosso Deus. A terceira consideração é porque este Deus precisa ser celebrado. E o salmista responde dizendo: saibam que o Senhor, Ele é Deus. E aí ele vai dizer: foi Ele quem nos fez, dele somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Também porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, você tem dúvida que foi Deus que nos fez? Você tem dúvida sobre isso? No Salmo 139, eu peço que você abra a sua Bíblia. Salmo de número 139. Davi escreve no versículo 13 o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu sei que há uma tendência de muitas pessoas acreditarem que não foi Deus que nos criou, que isso aconteceu por acaso, através de uma grande explosão que houve há milhares de anos, e aí de uma ameba surgiu, através da evolução do ser humano. Irmãos, nós devemos celebrar o Senhor, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos trouxe a este mundo, Ele que nos salvou, isso vem dele. E aí ele diz: olha, celebre ao Senhor também, porque nós somos dele. Em Romanos 14, 8, Paulo diz: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, também é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Nós temos um dono. Nós temos um dono. Eu sei que alguns irmãos não gostam dessa palavra de escravo, mas nós temos um Senhor. E a Bíblia traça que nós somos seus servos, seus escravos, e nós precisamos celebrá-lo. Quando você lê sobre a escravidão, você observa que aquele que era escravo, ele não tinha poder sobre a sua vida. Ele não podia dizer: hoje eu vou acordar só 9 horas, hoje eu não vou trabalhar. Podia fazer isso? De maneira nenhuma. E Paulo, quando escreve que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, ele está lembrando, e era algo que era vivido na época de Paulo, a escravidão imperava. Então, nós somos do Senhor. Se nós estamos vivendo para o Senhor. E se nós morrermos, também é para o Senhor, porque nós somos dele. Outro motivo para ele ser celebrado é porque nós somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não vou pedir que os irmãos abram agora a sua Bíblia, mas João capítulo 10 trata
a respeito disso. Jesus é o bom pastor. E neste texto mostra que nós fazemos parte do rebanho dele. Deus é o nosso pastor e nós precisamos celebrar o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor nosso Deus, porque nós somos rebanho do seu pastoreio. Em João capítulo 10 também diz que nós temos que celebrar o Senhor porque Ele é bom e Ele é muito bom. Se eu fosse perguntar aos irmãos quão bom o Senhor já foi para você, pode ser que a gente entrasse por toda a noite e podia ser que nem todos falassem, provavelmente nem todos falassem. Pode ser que eu já entraria pela madrugada recitando aos irmãos o quanto Deus foi bom para comigo. E por isso, irmãos, nós devemos celebrá-lo, porque Ele é bom. Também Ele deve ser celebrado porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque se Deus fosse nos retribuir aquilo que nós merecíamos, ou aquilo que nós merecemos, nós estaríamos fritos. Nós não teríamos escapatória. Não teria nenhum jeito que você não fosse exterminado pelo Senhor. Mas por conta da misericórdia dele, que não é uma misericórdia que dura algum tempo, mas que ela dura para sempre, é por isso que nós não somos consumidos. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E por isso nós devemos celebrar o Senhor. Também nós devemos celebrar o Senhor porque a sua fidelidade é de geração em geração. Irmãos, por mais que demore, por mais que pareça que está demorando muito, as promessas do Senhor se cumprirem, todas elas irão se cumprir. Todas elas, sem exceção. Todas as palavras do Senhor, a Bíblia diz, são verdadeiras. Todas elas. As promessas do nosso Senhor são fiéis. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. E eu gostaria de levar você a pensar nesta noite que por conta desta fidelidade do nosso Deus, nós precisamos entender que Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito. Ele veio buscar aquilo que estava perdido. Ele veio resgatar o seu povo. Ele veio fazer com que nós, que éramos distantes dele, estivéssemos próximos a ele. E nós, através desta ação que ele veio fazer, nós precisamos celebrar o nome do Senhor. Este já é o motivo de o nosso Senhor ser celebrado, não apenas no domingo, não apenas na quarta-feira ou no sábado, mas todos os dias de nossa vida. E eu convido a você, nesta noite, a se tornar alguém que celebra o Senhor com a sua vida. Eu não sei se todos aqui já reconheceram o Senhor como seu Salvador, mas eu digo para você que você só pode celebrar o Senhor de uma maneira real e verdadeira se você se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu digo a você que a melhor coisa que você fará na sua vida é se render aos pés do Senhor. É aceitar o Senhor no seu coração. Se você já é um salvo, se você já é um convertido, eu quero dizer a você que nós devemos celebrar o nosso Deus. Que a gente não possa estar atrapalhado com as coisas desta vida, com as criaturas desta vida. Que nós possamos olhar somente para o nosso Deus. Fazer como Paulo disse, olhar para o alvo, olhar para Cristo e celebrar somente a Ele. Também você que já é crente, eu quero dizer a você que você deve celebrar com alegria e ações de graças o nosso Senhor. E eu digo com alegria, seja um crente alegre, seja um crente sorridente, seja alguém que ama estar na casa do Senhor. Com ações de graças, viva uma vida com o seu testemunho diante do Senhor, uma vida digna, uma vida pura, uma vida reta. Celebre ao Senhor também com a sua vida. Porque todas estas coisas, porque tudo que o Senhor fez, por todas as bênçãos que Ele nos deu, Ele deve ser celebrado. Vamos celebrar verdadeiramente o nosso Senhor. Vamos fazer que nem o salmista do Salmo 100, entrar nos átrios do Senhor com ações de graças
Entrar nos átrios do Senhor celebrando aquele a quem precisa ser celebrado. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e que você, durante esta semana, pudesse estar pedindo ao Senhor que Ele possa estar na sua vida, não de uma maneira artificial, mas de uma maneira real na sua vida. Que Ele possa motivar a sua vida para Ele ser celebrado em todos os momentos de sua vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós reconhecemos que nós precisamos celebrar o Teu nome constantemente. Nós reconhecemos que somente a Ti deve ser a nossa adoração. Somente a Ti deve ser o nosso serviço. Que o Senhor nos dê a oportunidade de servirmos o Senhor. Que nós possamos ter em nossas vidas aquilo que Paulo falou: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Que esta possa ser uma realidade em nossas vidas. Que nós possamos, como igreja em Parintins, sermos uma igreja exemplo de pessoas que celebram o nome do Senhor, que servem o nome do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém.